React SMB, análise do jogo entre Bahia e Grêmio. Grêmio e Bahia, 2-0 para o Esquadrão em Caxias do Sul, feito pelo pessoal do Sport TV no Troca de Passes. Vamos falar um pouco sobre essa perspectiva diferente que a gente vai trazer aqui para você, torcedor tricolor. Aqui a gente traz nossa opinião, informação, mas também outras opiniões para poder comentá-las. E no Troca de Passes eles repercutiram esse triunfo importante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Bora que bora! Meus amigos, sem muita demora, vamos ver o que foi dito lá no Troca. Disparou enquanto os outros se preocuparam com uma Copa aqui, com a Copa do Brasil ali, o Fortaleza disparou. Bem, vamos falar então de Grêmio e Bahia. O Bahia venceu o Grêmio fora de casa. O jogo foi no Alfredo Jaconi. Quem acompanhou a partida foi Daniel Pereira, Lédio Carmona e Felipe Bastos, que entram agora para contar um pouquinho a história do jogo. Estou aqui com o Lédio Carmona e com o Felipe Bastos. 2-0 Bahia, em grande resultado do tricolor de aço em cima do imortal tricolor, que jogou com o time B, né? E o Bahia com um timaço montado para buscar os 3 pontos em Caxias do Sul. Lédio, o que você achou do jogo? Olá, Dandan, amigos do Troca. Então, foi um bom jogo, mas o Bahia dominou. Bahia, primeiro ponto, o Bahia tem um time melhor que o do Grêmio. É melhor. O Grêmio tem um bom time, o Bahia tem um time melhor. E hoje esse time resolveu jogar. E jogou muito bem. Do meio para frente, quase todo mundo jogando bem. O Everaldo, grande jogo. O Everton Ribeiro, maestro em campo, jogando muita bola. Jean Lucas também, Caio Alexandre. Cauli tentando acompanhar, ainda não é o mesmo Cauli de 2023, e o Tassiano decidiu com 2 gols, um em cada tempo, não comemorou, porque foi um jogador importante do Grêmio, mas foi quem decidiu. Mas quem jogou muito, se eu tiver que escolher 2 jogadores, eu escolheria Everaldo e principalmente Everton Ribeiro. Foi uma vitória justa, o Bahia fez um grande jogo e volta à briga. Eu acho que se o Bahia conseguir uma sequência, pode brigar pelo título, mas tem que conseguir uma sequência, né, Felipe? Com certeza. O Grêmio também foi uma equipe muito mexida, né, dos jogos que venceu, mas a equipe do Bahia foi a única que procurou a vitória desde o início, né? A equipe do Bahia é muito móvel. A equipe do Bahia, ela é uma equipe que dá gosto de ver jogar, porque tem muita qualidade, tem muita solução. Aí a gente está vendo o gol do Tassiano. Tem muita solução, sai pelo lado direito, sai pelo lado esquerdo e consegue finalizar as jogadas. Estava lenta assim no primeiro tempo, tanto que o Rogério pediu isso para acelerar as jogadas e por isso teve mais chance de gol. A equipe do Grêmio voltou num segundo tempo mais agressiva, tentando buscar o gol, mas no momento de importância dentro do jogo, a equipe do Bahia fez o segundo gol e controlou a partida. Eu vou discordar do LED, dos melhores em campo, eu votaria no Everton Ribeiro e no Marcos Felipe também, que fez 2 defesas assim, importantíssimas para que mantesse o 1-0, né? Depois que fez o 2-0, aí ficou um jogo mais tranquilo para a equipe do Bahia. 3 questões, exatamente, o Marcos Felipe fez um bom jogo, você tem razão. 3 questões explicam um pouco o resultado. O Grêmio privilegiou o jogo decisivo contra o Fluminense terça-feira, botou o time em reserva. Eu acho que com o titular também teria dificuldade. Segundo, o calendário. O Bahia não jogou no meio de semana. O Fluminense jogou um jogo decisivo. Depois de um bom tempo. E o terceiro, que também está envolvido com a confusão que é o futebol brasileiro. O gramado é bom. E o Rogério Ceni costuma dizer, quando o gramado ajuda, o Bahia joga bem. E o gramado hoje ajudou o Bahia. Tudo a favor do Bahia no jogo, na semana, pôde trabalhar, pôde se preparar. Coisas que calendários bem resolvidos fazem sempre com os times que têm qualidade. E o Bahia soube aproveitar, né, Felipe? A gente que bate muito nos gramados, da qualidade do gramado, a equipe do Bahia é muito leve. Então ela precisa desse gramado bom para ela conseguir jogar e botar velocidade no jogo. Então é isso que o Rogério cobra e é isso que a gente vem cobrando aqui também. Para que tenha qualidade do jogo, precisa da qualidade do gramado. E a equipe do Bahia ela vai sobressair sempre, tanto quanto o Botafogo nos 2 jogos no Engenhão, e o Rogério elogiou o gramado, tanto que hoje também a equipe do Bahia controlou o jogo, porque o gramado ajudou muito. Eu acho que o cenário para o torcedor do Grêmio também, Diniz, é o melhor possível. Né? Ninguém esperava, por exemplo, o Grêmio chegar nessa altura do Campeonato Brasileiro, já praticamente deixando de lado qualquer possibilidade de rebaixamento por conta de resultado e rendimento. E vantagem na Libertadores. Então acho que o panorama também é muito bom para o Grêmio.
É porque o Grêmio também tem jogo a menos, né? É. Ele pode até ficar um pouco mais próximo da zona no fim da rodada, mas ele tem jogos a menos e é um Grêmio diferente agora. O Grêmio tem outras possibilidades, ganhou mais reforços, tem mais alternativa. Então, eu também acho que dificilmente o Grêmio vai voltar para a zona do rebaixamento. Já dá para dizer que o Grêmio não luta contra o rebaixamento, né? O Grêmio estava naquela colocação porque faltava o Soteldo, que é um jogador importante, o Diego Costa, que também estava machucado, e agora também chegou algumas contratações que botam o Grêmio num patamar, num nível diferente daquilo que a gente esperava do Grêmio desde o início da competição. E o maior reforço volta no dia 1º de setembro, que é a Arena do Grêmio. E também tem a volta para casa, que é muito importante. O Grêmio e o Inter e o Juventude são fortes dentro de casa. Então, o Grêmio hoje ele volta para sua casa com esses reforços, então o Grêmio vai brigar na parte de cima da tabela, com certeza. Aquele abraço, galera. Valeu, Dandan, pelas informações aí do jogo, da vitória do Bahia fora de casa. Dandão, contra o comedor de Grêmio. pizza da galera aqui, cara. É ele quem acaba com a Não, pizza do é que Camarim? nesse período agora de Copa América, Eurocopa, a gente às vezes não compra pizza, outro também, porque o pessoal ficava de madrugada. Rapaz, ele saía, ele mandava foto pra gente, mas ele comia. Tudo o pessoal quer ficar de madrugada, ele comia Não embora. acredito. Bom, vamos fazer uma coisa. Sim. Vamos ouvir os treinadores. Vamos. E vamos, Então tá. vamos ter que ouvir o Dandan depois sobre essa... É, Tem que porque ouvir o ele vai outro ter lado, direito de né? O resposta, duro é que né? ele se acostumou, né? Ele tá esperando toda vez agora. Renato Portaluppi e Rogério Ceni falaram após Vamos o ver jogo. mais uma vez, Renato, aí. Porque foi engraçado. Você tem algumas Mentira, coisas foi bizarro. no intervalo do jogo. Você me pergunta por que eu coloquei o PP e o Queiroz, é isso? Você queria que eu colocasse quem? O Dodge? E terça-feira? Aí é que tá. O Pé não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Não discute futebol comigo. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Vocês têm um ano, às vezes fazem um ano de faculdade, vocês querem discutir futebol com quem tem Olha 30 isso, anos de futebol. que É muito loucura. difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. E o jogo de terça-feira? Eu tenho que pensar em tudo. Eu falo para vocês que eu sou pago para pensar. Vocês não são pagos para pensar. Vocês são pagos... Que isso? Então tem que pensar melhor. Vai por mim. É muita coisa. Bota fulano aqui, tira o ciclano, põe o ciclano lá. E no próximo jogo você pensa? Quem tem que pensar sou eu. Eu tenho que pensar no jogo de terça-feira também. Você tem que ligar para o pessoal da CBF e mudar o calendário. Dá uma opinião para eles. Você está opinando? Dá uma opinião para o pessoal da CBF. É que eu acabei de falar aqui, com todo respeito à tua pergunta, que a gente tem que chegar aqui e explicar, porque todo mundo quer ganhar o tempo todo. Vai jogar a cada 3 dias. Vai lá discutir com o pessoal da CBF. O pessoal da CBF quer dinheiro. Eles querem fazer o calendário, estão pensando nos cofres deles. Dane-se quem trabalha no futebol. Por isso que eu falo e volto a repetir. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. No mundo. Está aí o calendário do futebol brasileiro. Agora, vocês querem as vitórias. Bom, então faz o seguinte, manda contratar 150 jogadores de alto nível. Aí a cada 3 dias nós vamos ter um time fortíssimo para jogar. Aí tem que colocar um time a cada 3 dias diferente. No entrosamento nunca é perfeito, nunca é bom, porque dificilmente jogam juntos e todo mundo quer um resultado. Esse que é o problema do futebol brasileiro. E ninguém está dando desculpa aqui. Meu time não mereceu a vitória hoje. Eu assumo isso. Da mesma forma que nós jogamos mal contra o time de São Paulo no primeiro tempo. Agora, exigir, por que não botou o Dodge? Aí, na terça-feira, teria que jogar o PP ou o Queiroz. E aí? Deu. Simples. Da opinião é simples, mas tem que pensar lá na frente também. E eu sou pago para isso. Eu respeito a tua opinião agora. Respeito também que eu sou treinador. Sempre busco o melhor para o clube. É isso que eu faço no dia a dia e durante os jogos. Cara, olha, eu gostaria de ir na faculdade que vocês tiveram aula. Que isso, cara? Olha Eu isso. queria ser o palestrante. E eu gostaria de fazer as perguntas para vocês lá também, para ver o que vocês iriam me responder. Por que a responsabilidade é do Grêmio? A responsabilidade dos dois, meu amigo. A minha responsabilidade é tentar classificar o Grêmio. Isso não quer dizer que o Grêmio vai se classificar. Isso não quer dizer que o Fluminense está jogando hoje, ele vai estar totalmente desgastado no jogo de terça-feira. Os dois principais jogadores do Fluminense não estão jogando hoje. Ganso e Arias. Você sabia disso? Não. Tá vendo? Pois é. Na faculdade, você já ia perder nota. Mas fazer o quê, né? Vocês vão conforme o vento, né? É fácil perguntar aqui, mas eu respondo para vocês. Que loucura, velho. E o dia que vocês voltarem para a faculdade, me chama para dar uma palestra lá para vocês. Aí eu também vou perguntar para vocês, vão ver só o quanto que é bom entender de futebol. Eu acho que é um jogo que nós jogamos bem, tivemos bom controle de jogo. Acho que o gramado ajuda, né? Quando você tem bom gramado, a bola desliza fácil. Isso facilita para a gente implantar o jeito que a gente joga, né? Eu acho que no primeiro tempo, controle absoluto do jogo, com um escorregão ou outro em que o Grêmio pôde chegar
ao nosso gol, mas faltou um pouco mais de intensidade, girar a bola mais rápido. É raro você ter um primeiro tempo tão soberano sobre o Grêmio como foi esse. Então nós tínhamos que ter aproveitado mais, tínhamos que ter atacado mais, e aí sim, no segundo tempo dificultou um pouco mais o jogo para a gente. Mas a gente conseguiu ainda, através do nosso estilo de jogo, chegar ao segundo gol, numa saída de passes bem trocada, e aí depois o Iago ajudou muito na dobra com o Juba, para a gente parar ao lado do Soteldo, que quando entra, né, assim como o Luiz Henrique no Botafogo, ele aqui tem muito bom contra um. O Nunes também impressionou no 1 contra 1, lado esquerdo, quando entrou. Eu botei o Tassiano justamente para ajudar o Arias naquele lado, né? Mas daí quando entrou o Soteldo, ficou dos dois lados, ficou difícil. Quando nós fizemos o 2-0, aí o Iago também entra para ajudar um pouco, que são as grandes jogadas que o Grêmio tem. Normalmente essa bola, né, que é jogada para o lado, esse 1 contra 1, de jogadores diferenciados, para chegar ao nosso gol. Mas eu acho que no primeiro tempo poderíamos ter feito um pouco mais, poderíamos ter feito mais um gol, poderíamos ter sido um pouco mais intensos no primeiro tempo. A troca de bola foi boa, mas numa velocidade, numa rotação abaixo do que eu gostaria. E no segundo tempo a gente passou alguns momentos mais delicados, o jogo se equilibrou bem mais no segundo tempo, mas mesmo assim tivemos a frieza, fizemos o segundo gol, tivemos uma chance claríssima para fazer o terceiro gol, acho que foi com o Iago, né? Foi com o Iago? Com o Iago na segunda linha, onde ele entrou, né, acertou o goleiro praticamente, que em qualquer outro lugar seria gol, mas saímos daqui felizes pelo resultado de 2-0 e levando 3 pontos para casa. Boa noite. Tem coletivas que não são muito atrativas, né? Mas as do Renato, quando o Grêmio perde, ou pós um Grenal que o Grêmio ganha, Lá, né? tem entretenimento garantido. Vamos pular as aulas de jornalismo do Renato ali. Não sei com quem ele teve aquele atrito, se é alguém com quem já tem alguma relação mais antiga ali, se tem algum... Enfim, mas o Grêmio voltou a repetir o problema que tem o ano inteiro. O Grêmio titular é uma coisa, o Grêmio hoje poupou 7, começou sem 7 jogadores, né, em relação ao time que derrotou o Fluminense no meio da semana. E quando troca tanta gente assim... Ainda mais contra um Bahia fortíssimo, não tem como manter o nível. E o Bahia, que não tem calendário internacional, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, não tem com que se preocupar no meio da semana Chega mais que vem, inteiro. não teve com que se preocupar na semana passada, tava o time... Mas tem Copa do Brasil, filho. E o Grêmio não tinha. O Renato também revelou que o Gustavo Nunes não começou o jogo porque ele pediu para não ser escalado, porque ele está possivelmente de saída do Grêmio. O Brentford da Inglaterra tá chegando firme para levar o Gustavo aí, jovem revelação. Bom nome, bom talento do futebol brasileiro, mas um que muito provavelmente está indo embora. Essa postura do Renato, pode ser que tenha algo pessoal, né? Mas ele acaba adotando toda a rodada, né? Um confrontamento aí um confronto que não leva a nada, porque o jornalista tem que perguntar, né? Nem sempre é uma afronta a pergunta é para que ele explique. O torcedor entender as decisões dele, né? Essa é a intenção, não é julgar que ele não está sabendo fazer o trabalho dele, para que ele explicar qual é o raciocínio dele, mesmo que às vezes seja uma pergunta idiota, uma pergunta sem sentido, para o torcedor não é. Se o Renato já está lá na frente, já entendeu o raciocínio, é interessante que ele explique isso para o torcedor, né? Vamos passar para outro jogo da rodada? O Galo empatou com... Cara, já falei tudo que tinha pra falar de Renato, inclusive, né? Nas redes sociais aí, quem acompanha sabe, mas bizarro, véio. Tipo de postura bizarra, assim. Eu acho até que falta imposição maior parte da imprensa lá do Rio Grande do Sul para confrontar, né, cara? Sinceramente, sim, falo de maneira construtiva. Porque não dá para poder ficar ouvindo tudo isso calado, né? Passa do ponto demais, sente a vontade demais, confortável demais. Muita coisa desnecessária nessa coletiva que eu vi do começo ao fim, né? Mas enfim, o que importa é que o Bahia ganhou. Ele ao menos assumiu isso, que o time dele não jogou bem e o Bahia foi superior, né? Nas entrelinhas ele assumiu que o Bahia foi superior. Vamos seguir nessa toada. Acho que agora o desafio é manter o ritmo, a sequência. O próprio Led falou ali que se o Bahia mantiver a sequência positiva, pode voltar à briga pelo título. Eu sei que é muito difícil, muito complicado, né? Mas é mirando o topo que a gente tem como consequência também ótimos objetivos, como é o caso da Libertadores. Então que vamos jogo a jogo, né, com inteligência, buscar nosso lugar ao sol. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste.